Imagina isso. Você economizou meses, comprou as roupas, organizou a mala, acordou às 4 da manhã, enfrentou o trânsito até o porto. Tá na fila com o documento na mão, a adrenalina lá em cima. E aí vem a pancada. Senhor, o senhor não pode embarcar. Não foi passaporte vencido, não foi atraso. Foi algo que você nunca imaginou que poderia te barrar. E o pior, sem direito a reembolso. Em 2026, as companhias de cruzeiro endureceram as regras e tem muita gente perdendo viagens de 10 mil, 15 mil, às vezes muito mais, por erros que parecem bobagem, mas que as empresas tratam como definitivos. Hoje a gente vai expor os 13 motivos que ninguém conta, que te deixam barrado no cruzeiro em 2026, do mais surpreendente ao que mais destrói sonhos. Fique até o fim, porque o número 1 é literalmente a causa de 90% dos embarques negados. Número 13. Overbooking de cabines. Você vai começar com um que deveria ser impossível. A companhia vendeu mais ingressos do que o navio suporta. Parece ilegal. Na prática, não é. E acontece mais do que você imagina. Em 2024, o Costa Pacífica atracou no Porto de Santos e 250 passageiros foram impedidos de embarcar numa mesma viagem. A fila no cais durou 13 horas. Famílias com crianças, casais que tinham planejado lua de mel, aposentados que esperaram anos por aquela viagem. Tudo por água abaixo. Algumas famílias estimam ter perdido entre 5 mil e 12 mil reais, contando passagens aéreas, hotéis e pacotes já pagos. O caso teve suspeita formal de estelionato por excesso de vendas. Como isso acontece? Sistemas de reserva com falhas, overbooking deliberado como prática comercial, ou cabines retiradas de serviço em cima da hora por manutenção emergencial, como um cano que estoura ou um ar-condicionado que queima na véspera. E aqui está o detalhe cruel. Cabines no sistema garantido, aquela sem número definido, onde você só descobre qual é no embarque, são as primeiras a serem cortadas quando falta espaço. O que fazer? Não aceite a primeira oferta da companhia. Negocie reembolso total, mais crédito para uma próxima viagem. E na hora da reserva, exija número de cabine confirmado. Faça check-in online assim que abrir e prefira reservar direto com a companhia, não por agência intermediária. Número 12. Documentos vencidos ou fora do prazo. Aqui todo mundo acha que sabe a regra, mas a maioria erra no detalhe. Não basta o passaporte estar válido na data do embarque. A regra padrão, cobrada por praticamente todas as companhias internacionais, é que ele precisa ter no mínimo 6 meses de validade a partir da data de retorno da viagem. Você viaja em agosto e volta em setembro? Seu passaporte precisa ser válido até março do ano seguinte. Simples assim. E quem não sabe isso chega ao porto com o documento válido e é barrado na hora. Para cruzeiros nacionais com escala internacional, mesmo que seja só uma parada no Uruguai ou na Argentina, o passaporte é obrigatório. O RG não serve. E o RG com mais de 10 anos, mesmo que esteja dentro do prazo, pode ser recusado porque a foto não é considerada recente o suficiente para identificação em porto estrangeiro. A MSC, por exemplo, lista explicitamente em suas políticas de 2025. Passaporte com menos de 6 meses de validade resulta em embarque negado, sem reembolso. Regra de ouro: confira a data de vencimento hoje. Se tiver menos de um ano, renove antes de comprar qualquer pacote. Número 11. Sem formulário de saúde. Esse aqui é novo e muita gente ainda não sabe. Depois da pandemia, a CDC americana e a OMS estabeleceram protocolos que a maioria das companhias incorporou como política permanente. Declaração de saúde obrigatória antes do embarque. Isso significa um formulário, geralmente preenchido online nas 24 a 72 horas antes da viagem, onde você declara sintomas recentes, histórico de doenças, contatos com casos de doenças infecciosas. Em alguns itinerários, isso inclui comprovação de vacinas atualizadas, especialmente febre amarela para cruzeiros com escalas em regiões tropicais. Quem não preenche? Barrado. Sem discussão. Sem, mas eu estou bem. A companhia não tem como saber disso se você não declarou, e ela não vai arriscar. A MSC confirmou em comunicado de 2025 que a ausência do formulário de saúde é motivo automático de negação de embarque, com a autoridade portuária respaldando a decisão. A solução é: entre no site ou app da companhia 3 dias antes da viagem e preencha tudo. Não deixe para depois. Número 10. Bagagem oversized ou itens proibidos. Você chegou no porto, tudo certo, e aí abre a mala na revista de bagagens e aí a viagem acaba ali mesmo. Toda companhia tem lista de itens proibidos: ferro de passar roupa, extensões elétricas comuns, velas, incenso.
tudo proibido a bordo por risco de incêndio. Drones são vetados em praticamente 100% dos navios hoje, em 2026. Alguns cruzeiros proíbem até tábuas de passar embutidas nas malas. Mas o ponto que barra mais gente é o peso. Malas acima de 25 quilos podem ser recusadas no embarque, não porque o navio não aguenta, mas porque os elevadores e corredores têm limitações operacionais para a movimentação de bagagem. E a companhia não vai lidar com isso, você deixa a mala no cais ou fica com ela. A BPC Cruzeiros listou explicitamente em 2025 documentos profissionais como carteiras da OAB e CRM não substituem passaporte ou RG. Então, médico, advogado, não adianta mostrar o conselho profissional na entrada. Revise a lista de proibidos da sua companhia específica antes de fazer a mala. Uma pesquisa de 10 minutos pode salvar sua viagem. Número 9. Intoxicação ou doença detectada no check-in. Isso acontece mais do que qualquer companhia gosta de admitir. Nos terminais modernos, há médicos ou paramédicos no check-in. Termômetro, observação visual, às vezes oxímetro. Se você chegar com febre acima de 37,8 graus Celsius, vômito recente, diarreia, tosse intensa ou qualquer sinal que o médico julgue como potencial risco de contaminação a bordo, você é impedido de embarcar. Não tem apelação no local. O médico assina, a companhia executa. Uma passageira em Santos, em 2024, foi barrada por uma tosse que ela garantia ser alérgica. Sem atestado médico em mãos comprovando a condição, o navio partiu sem ela. O seguro viagem também não cobriu, porque ela não tinha documento que comprovasse a condição prévia. E atenção, isso inclui sinais de intoxicação por álcool. Chegar no embarque visivelmente alterado é motivo de negação imediata, sem reembolso, sem segunda chance. Se você tem condição respiratória, alérgica ou qualquer sintoma crônico visível, leve atestado médico original junto com os documentos de viagem. Isso pode ser a diferença entre embarcar ou não. Número 8. Sem reserva confirmada no sistema do navio. Você pagou, tem o voucher, tem o número da reserva, mas quando chega no porto e a atendente digita seu nome, não aparece nada. Esse pesadelo acontece quando o intermediário, agência de viagens, site de terceiros, operadora, recebeu seu dinheiro, mas não confirmou a reserva junto à companhia. Ou confirmou, mas com dados errados, ou houve um erro de sistema entre os dois. Resultado, o navio não tem seu nome na lista. Casos assim foram registrados com agências que faliram, sistemas que travaram ou simplesmente erro humano. E a companhia não pode fazer nada no dia do embarque. O manifesto de passageiros já foi enviado para as autoridades portuárias horas antes. Regra absoluta: 48 horas antes do embarque, entre no site oficial da companhia e confirme que sua reserva aparece lá. Não confie só no voucher da agência. Ligue, confirme, salve a tela como print, com data e hora. Se algo estiver errado, você ainda tem tempo de resolver. Número 7. Problemas de pagamento. Esse parece óbvio, mas os detalhes pegam muita gente. Parcelou o cruzeiro no cartão? Se uma parcela atrasar, mesmo que por erro do banco, mesmo que você tenha dinheiro, a companhia pode considerar a reserva inadimplente e cancelar seu embarque sem aviso prévio. Em 2025, passageiros relataram ter chegado ao porto depois de uma parcela cair em atraso por um problema de débito automático. A companhia já tinha a reserva marcada como pendente no sistema. O cartão foi recusado na atualização de crédito a bordo, e sem crédito aprovado, sem embarque. Além disso, muitas companhias bloqueiam um valor de depósito no seu cartão no check-in para cobrir despesas a bordo. Se o limite do cartão não comportar esse bloqueio, você pode ser impedido mesmo com tudo pago. Confira o extrato uma semana antes, libere limite e leve sempre uma segunda opção de pagamento. Estamos na metade da lista e já deu para perceber que esses motivos não são questão de azar, são armadilhas que têm solução se você souber onde olhar. Se esse conteúdo está te ajudando, aperta o like e se inscreva agora. Isso faz o YouTube mostrar esse aviso para mais pessoas antes que elas percam a viagem delas. Número 6. Comportamento agressivo no porto. Fila enorme, calor, estresse e alguém perde o controle. Discussão com o funcionário de check-in, briga com outro passageiro na fila, resposta agressiva a um fiscal de bagagem. Qualquer episódio de comportamento agressivo, intimidação ou desrespeito às ordens de segurança pode resultar em banimento imediato, não só daquela viagem, mas da companhia inteira. E isso é permanente. A MSC,
Royal Caribbean e Costa têm banco de dados de passageiros banidos. Uma vez que seu nome entra, você não volta mais a bordo dos navios daquela companhia em nenhum porto do mundo. Casos registrados no Brasil incluem passageiros que se recusaram a abrir bagagem na revista obrigatória. Recusa é igual a motivo suficiente para negar embarque e, dependendo da situação, a Polícia Federal Portuária é chamada. No porto, respire fundo. Qualquer problema, resolve com calma e na hierarquia correta. Número 5. Falta de seguro viagem. Para muitos cruzeiros internacionais em 2026 e 2027, seguro viagem não é recomendação, é obrigação contratual. Passageiros com 60 anos ou mais e quem declarou condição pré-existente de saúde no formulário de embarque precisam apresentar a apólice de seguro viagem válida, cobrindo a duração total do cruzeiro. Sem isso, embarque negado. A lógica é clara: navio não é hospital. Uma emergência médica a bordo custa dezenas de milhares de reais em evacuação, UTI aérea e repatriação. A companhia não quer assumir esse risco sem garantia. O detalhe que pega: o seguro precisa cobrir o período exato da viagem, incluindo dias de embarque e desembarque. A apólice que vence um dia antes da chegada ao porto final não vale. Compre o seguro antes de qualquer outra coisa e guarde a apólice impressa junto com os documentos de viagem. Número 4. Sem vacinação comprovada. A MSC confirmou oficialmente em 2025 determinados itinerários exigem comprovante de vacinação. Isso inclui febre amarela para escalas em regiões específicas da América do Sul e África. Não é sugestão, é requisito documentado na política de embarque. E eu tomei, mas não trouxe o cartão, não funciona. O cartão de vacinação original ou um certificado internacional de vacinação válido precisa estar na sua pasta de documentos de viagem. A top de vendas MSC publicou em 2025 que a ausência desse comprovante resultou em passageiros sendo devolvidos pela própria autoridade portuária. A companhia não tem poder de liberar se o porto nega. Itinerário confirmado com escalas internacionais, pesquise as exigências de vacinação específicas de cada porto e organize os comprovantes com antecedência. Número 3. Capacidade máxima do navio atingida. Esse aqui vai parecer ficção, mas está no Regulamento Internacional Marítimo. Navios de cruzeiro têm capacidade máxima de segurança definida pela autoridade marítima. Quando essa capacidade é atingida por qualquer motivo, seja overbooking, seja porque um grupo grande que chegou fora do horário e o navio já tinha encerrado o embarque de outros grupos, passageiros com reserva válida podem ser impedidos de entrar. Não é o mesmo que overbooking de cabines. O navio pode ter sua cabine disponível, mas se o número total de pessoas a bordo atingir o limite operacional de segurança, você fica no cais. Isso acontece em navios menores e em temporadas de alta demanda, especialmente Carnaval, Réveillon e feriados prolongados no Brasil. Como evitar? Embarque no seu horário designado, não chegue tarde. E se o horário de check-in for flexível, prefira sempre o começo da janela, não o fim. Número 2. Alergias ou dietas especiais não declaradas. Passageiro com alergia grave, amendoim, frutos do mar, glúten, chega a bordo sem ter declarado a condição previamente. O restaurante principal não tem opção segura preparada. A cozinha industrial de um navio de 1.000 pessoas não consegue adaptar em cima da hora sem risco de contaminação cruzada. Resultado? O médico de bordo pode declarar o passageiro como risco de saúde para si mesmo e recomendar que ele não permaneça a bordo, ou que seja desembarcado na primeira escala. Isso é raro, mas ocorreu. E o detalhe mais cruel: se a alergia não foi declarada no pré-embarque, o seguro viagem provavelmente não cobre as despesas de repatriação. Tem restrição alimentar? Declare no ato da reserva, confirme por e-mail com a companhia e leve documentação médica. Não é burocracia, é proteção sua. Número 1. Sem check-in online. Esse é o motivo número 1 de embarque negado em 2026. E a maioria das pessoas nem sabia que era obrigatório. A Royal Caribbean, MSC, Costa e praticamente todas as grandes companhias exigem o check-in online realizado com no mínimo 72 horas de antecedência. Esse processo gera o Set Sail Pass, ou documento equivalente. Sem ele, você não consegue passar pela triagem do terminal. Não é sugestão, não é recomendação. É requisito operacional.
O manifesto de passageiros enviado às autoridades portuárias é baseado nos check-ins online realizados. Quem não fez check-in online não está oficialmente no manifesto e não embarca. Agora o detalhe que destrói planos: falha no aplicativo. Relatos no Reddit e fóruns de cruzeiro brasileiros mostram passageiros que tentaram fazer o check-in, mas o app travou, o site deu erro, o documento não subiu direito. Eles deixaram para o dia seguinte e o prazo expirou. A companhia não aceita o app não funcionou como justificativa no porto. A porta fecha 2 horas antes da partida, independente de qualquer coisa. O que fazer? Faça o check-in online assim que a janela abrir, geralmente 90 dias antes. Faça no computador, não só no celular. Tire print de tudo, com data e hora. Se der erro, ligue imediatamente para o suporte da companhia e documente o contato. Não deixe para 72 horas antes. Faça com 2 semanas de antecedência, se possível. Tem um erro que custa caro e que quase ninguém percebe até ser tarde demais. A maioria das pessoas acha que o seguro viagem é uma rede que paga tudo. Não é. Seguro viagem não cobre embarque negado por falha do passageiro, nome errado na reserva, check-in online não feito, documento inadequado. Isso é considerado negligência do viajante e a seguradora não reembolsa. Leia a apólice antes de assinar. Verifique se há cobertura para cancelamento por negação de embarque e em quais condições. Algumas apólices premium cobrem, mas apenas se a causa for externa ao viajante, como overbooking comprovado pela companhia. Seguro não é desculpa para não se preparar, é o que te salva quando você fez tudo certo e o problema veio de fora. 13 motivos reais que estão barrando gente em 2026, não por descuido óbvio, mas por detalhes que as companhias não anunciam no momento da venda. A diferença entre embarcar e ficar no cais não é sorte, é preparação feita com antecedência. Faz o check-in online cedo, confere os documentos hoje, declara as condições de saúde antes e conta para alguém que vai viajar de cruzeiro em breve, porque esse vídeo pode salvar a viagem dela. Se você quiser ver os outros motivos que barram passageiros por razões ainda mais inesperadas, comportamento a bordo, regras de vestuário em portos internacionais, esse vídeo aqui na tela cobre tudo isso.